o livro de Êxodos. E então a gente vai orar para começar. O irmão Elias pode orar para a gente? Som. Senhor Deus, nós te louvamos, porque aqui o Senhor nos trouxe, seu Pai, logo pela manhã, para aprendermos a tua palavra, para cultuarmos ao seu nome, ó Deus, e assim glorificarmos a ti. Nós queremos que o Senhor, com o seu Espírito Santo, venha até nós, que ele venha nos ensinar, ó Pai, os seus princípios, os seus caminhos, que por meio da palavra do Senhor possamos viver uma vida que agrade a ti. Use o teu servo que está à frente, ó Deus, como responsável, preletor da tua palavra, que ele seja o seu instrumento e que por meio da voz dele o Senhor venha até nós e que possamos estar com o nosso coração aberto para entendermos cada palavra, Pai, cada sílaba, cada frase que sair da boca do teu servo, Pai. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então abram suas Bíblias no livro de Êxodos. E o Êxodos existe vários nomes de acordo com a versão, né? Então, eu tenho aqui a versão Peshita, que vem do aramaico, né? Tem aqui a versão hebraica, né? Tem a versão em inglês, né? A primeira em inglês foi a versão de Genebra, né? Que no reinado de Maria, eles precisaram sair correndo da Inglaterra para servir a Deus na Suíça, né? E aí, então, depois, o rei James, muito enciumado com isso, mandou desenvolver a King James, não é? Isso foi 51 anos depois. Então, de acordo com a versão aramaica, Peshita, o nome do livro de Êxodos acho que passei um. Aqui. Cipra de Mapicana, que significa o livro da saída. Na realidade, em grego, ele seria Exodos, né? E aí, então, eu usando esse nome, eu fui procurar. Então, assim, não, é saída, como exit em inglês. Mas aí, eu sempre conversando com o meu irmão Davi Paulinetti, ele dizia para mim assim, a palavra ek quer dizer tirado de, né? Aí, então, eu fui na inteligência artificial e perguntei para eles, né? Eu falei, escute, não seria melhor que, não um livro de saída, mas livro de retirada? Deus retira o seu povo de dentro daquela nação pagã? Aí a inteligência artificial falou assim, é mais interessante, seria essa a ideia mais correta, porque a palavra ek seria retirada de dentro de. Então, quando nós falamos exodos do grego, nós estamos dizendo que Deus retira o seu povo. Não é que o povo sai. Deus tira o seu povo do meio daquela nação pagã. E tem do hebraico que chama-se Veret Shmo, que quer dizer, esses são os nomes. Não é? Então, são os nomes que se dão ao livro de Êxodos. Ele foi formulado em torno do... Deixa eu marcar aqui. 1400, 1410 antes de Cristo, ou seja, em torno de 600 anos depois do pacto abraâmico, depois que Abraão foi chamado. Então, é um tempo bem longo, sendo que desse tempo, né, o povo de Israel ficou preso no Egito como escravo por 400 anos. Então, se bem que Abraão viveu bastante, né, depois que Sara morreu, ele casou com Quetura, depois teve os midianitas, teve mais filhos, e depois de Abraão, aí teve Isaac viveu acho que 185 anos, e aí quando Jacó desce, então, lá para o Egito, ele vive mais, acho que 17 ou 19 anos, ele morreu com 140 e poucos anos, né? Então foi mais ou menos essa a distribuição das datas. Por quê? Gente, é muita coisa, é muito botão, hein? Eu sou aposentado, hein, gente? Por que estudar o livro de Êxodos, não é? Vamos lá. Então, por que estudar o livro de Êxodo? Existem vários motivos pelos quais nós temos
para estudar o livro de Êxodo. Primeiro que Cristo conhecia muito bem, claro, ele conhecia toda a Escritura, porque foi ele que escreveu, né? Conhecia, e eu citava como, por exemplo, em Marcos 7:10. Tá aqui. Marcos 7:10 diz assim: porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Já em Marcos 12, 26, 27, diz assim, e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Então, o que está mostrando aqui é que existem várias citações do livro de Êxodo em toda a Bíblia. Existem 63 citações. Quem tiver interesse, estão todas aqui. Todas as citações do livro de Êxodo na Bíblia toda está na Bíblia judaica, tá? Então ele cita todas as referências de Êxodos, tanto em Atos quanto Jeremias, quanto, enfim, 2 Coríntios, Lucas e assim vai. Então existem inúmeras citações do livro de Êxodos ao longo de toda a Escritura. Mais motivo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrita, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos a esperança. Romanos 15, 4. Ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 25 e 27. Esse texto é aquele texto lá daqueles discípulos do caminho de Emaús, né, que estavam caminhando, e diz assim, mas é só você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? E aí, então, o Senhor percebeu que eles estavam completamente perdidos, não estavam entendendo nada. Daí, Deus começa, então, a explicar para eles, através da lei dos profetas, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, aonde estava escrito a respeito dele em toda a Escritura. Porque a Escritura toda só tem um assunto, Cristo, né? Então, se a questão é essa, ele começou de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, e veio falando, olha aqui, isso faz referência a mim, isso faz referência a mim, e vai citando e vai mostrando em toda a Escritura aonde é que ele estava sendo citado. Então, a nossa função, quando nós estudamos o livro de Êxodo, é procurar o Messias. Aonde a gente tem que procurar o Messias? A gente tem que procurar o Messias na sua relação com Moisés, aqui no livro de Êxodo, em sua relação com o faraó, em sua relação com o seu povo, em relação com o povo egípcio, em relação com todos os povos e a sua relação com a força da natureza. 2 Coríntios 2,14 diz assim, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, o que acontece? Nós, salvos em Cristo, temos que exalar o aroma agradável de Cristo, seja lá onde a gente esteja, e nós temos que florir aonde a gente foi plantado. O que a gente percebe é que, através da leitura da palavra, a gente começa a perceber que Deus tem um tipo de relacionamento com o faraó, ele endurece o coração de faraó, né? Depois ele tem um tipo de relacionamento com Moisés, tipo Moisés, porque Moisés era meio difícil mexer com ele, né? Não era como Abraão. Aí ele disse assim, Abraão sai, Abraão saiu.
Falou, Moisés, vai. Falou, não vou não. Vai sim, Moisés, não vou não. Por que você não vai? Porque eu sou gago, eu tenho dificuldade na minha palavra. Mas você vai sim, não vou não. Vai e foi. Não é? Agora, Abraão não, Abraão era mais fácil de lidar com ele. Diz Moisés, Abraão, vai. Sim, senhor. Abraão, pega seu filho, vai lá e sacrifica para mim. Sim, senhor. Não é? Então, mostrando que Deus age de maneira diferente, porque somos diferentes, né? E Deus nos criou diferentes. Então, é claro que a minha relação com Deus difere da relação de Deus com vocês, porque Ele sabe, Ele conhece cada um de vocês pelo seu nome, assim como me conhece pelo meu nome. Então, Ele sabe, Valmir, você é turrão, você tem um espírito de contradição, né? O meu professor dizia disso. E você tem um espírito de contradição. Se eu falo A, você fala B. Né? Ô rapazinho chato, né? Mas era assim. Eu tinha uma visão diferente, eu queria mostrar a minha visão. Então, a gente percebe claramente que Deus se relaciona com as pessoas de acordo com a personalidade da pessoa. Né? Não podemos esquecer que, além de Moisés ser difícil lidar com ele, né? Depois se tornou um homem manso, né? Nossa, Deus o transformou. Mas ele precisou passar por 40 anos lá, né? Em Midian, tocando ovelhas no meio do deserto. Depois precisou passar mais 40 anos, né, no deserto, com aquela multidão de povos, né, que estava lá atrás dele. Então, o Senhor Deus foi trabalhando no coração de Moisés, gradualmente, até, de repente, ele se tornar um homem manso, um homem de fácil lida, né, que o Senhor Deus conversava com ele face a face, né? Quando a gente vê lá em Êxodos 33, diz assim, não é assim como meu servo Moisés, eu converso com ele face a face, como qualquer conversa com o seu amigo, não é? Mas para chegar aí, não é? O Senhor Deus precisou falar, não, Moisés, não é assim não. E foi até que arrumou um cara para falar para ele, que era o irmão dele, Araão, e assim continuou, né? Então, o que a gente percebe é que o Senhor Deus tem uma maneira de lidar com cada pessoa. E Êxodos mostra muito bem isso, tá? Depois, o prefácio de Êxodos, na realidade, ele está no livro de Gênesis. Ele começa no livro de Gênesis. Então, Êxodos, ele é uma continuidade do capítulo 15, 13 e 14 de Gênesis e do capítulo 17, 7 e 8. Então, eu vou ler para vocês primeiro o 15, 13 e 14 e depois o 17, 7 e 8. Então, o Senhor disse, fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro, e ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar e os seus descendentes. Seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muitas riquezas. Êxodos 17, 7 e 8 diz assim, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. A gente percebe hoje, vendo a guerra, que eles não conseguiram tomar conta, não é, de toda a terra que o Senhor deu a eles, né? E quando a gente vai lá e vê aquele documentário, né, do rio até o mar, não é? A gente percebe uma coisa interessante. Eu estou colocando a mão em cima aqui, estou andando rápido, né? Está aqui. Uma coisa interessante. Alguém assistiu aqui o documentário do Rio até o Mar? Tem dois aqui. Bom, vocês vão ver lá o seguinte. Tem uma tenda onde tem uma festinha rave, onde as pessoas passavam a noite lá no deserto, não é? Dançando, não é? Que energia, né? Dançando, e todas as meninas meio, né, aéreas, tal, celebrando o amor, né? Nessa festinha rave. E aí, se vocês começarem a ver, em cima daquela tenda onde tinha aquele DJ lá, que é o pai do Alok, né? Parece que estava
como DJ lá, vocês vão ver que tem um grande Buda, um Buda imenso em cima da tenda. Tá? Então, assim, eles estavam de novo se voltando ao paganismo, se voltando à adoração entre os deuses. E o Senhor Deus diz: a minha glória eu não divido com ninguém. Não é? Então, a gente vê claramente que quando você vê aquele pessoal dançando, aquela coisa toda, e depois a gente vai vendo aquela imagem de drone, né? E o drone vai baixando, e você vê um grande Buda imenso em cima da tenda, e eles passando a noite nas festanças, celebrando o amor. E de repente chega lá então o Hamas e faz aquela atrocidade, não é? Tem um texto interessante, eu acho que vale a pena ler para vocês aqui. Está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Eterno: todo este mal veio contra nós, tal como está escrito na lei de Moisés, e não temos orado diante de Yahvé, nosso Deus, para nos arrependermos de nossa iniquidade e entendemos tua verdade. De modo que Yahvé incitou o mal, trazendo-o sobre nós, porque Yahvé, nosso Deus, é justo em todas as suas obras que fez. Contudo, não temos obedecido à sua voz. Então, eles reconhecem aqui, Daniel está dizendo que, de modo que Yahvé incitou o mal, trazendo-o sobre nós, não é? Por causa do paganismo, né? Por causa da idolatria, né? E quando eu vi aquela imagem, eu fiquei extremamente chocado, né? Eu falei, puxa vida, né? Será que a Babilônia, será que o Império Medo-Persa, será que a Grécia, será que Roma não ensinou nada para esse povo, né? Será que eles precisavam que um Hamas entrasse lá e fizesse essa bagunça toda, né? E aí parece que quanto mais eles querem fazer por conta própria, mais complicações eles trazem sobre si, né? Eles deveriam estar se voltando para Deus, estão se voltando para o escudo de Davi, né? Estão se voltando para o domo de ferro, né? Para as alianças. Antigamente se fazia alianças com o Egito, né? E o Senhor diz: não se apoie no Egito, é um bambu podre que vai enfiar uma farpa na tua mão, né? Agora se apoia nos Estados Unidos e já bombardearam, já destruíram, já fizeram um cemitério de criança lá em Gaza, não é? Mas não se voltam para o Eterno, né? Não se voltam para a obediência e para servir o Eterno. Querem resolver as coisas na bala hoje, né? Antigamente era na espada, mas hoje é na bala, né? E aí o Senhor Deus, vendo isso, né? Vendo que eles estão se desviando do caminho, né? Vendo que eles estão passando a noite em deserto, fazendo aquelas festas que eles gostam muito, né? Quando Moisés desceu do monte, ele já tinha uma festa grande lá, um bezerrinho de ouro lá, né? E aí a gente vê claramente que eles não estão buscando o Senhor, não estão indo pelo caminho correto. E a terra que eles estão tentando conseguir está sendo a bala, a custa de sangue, de morte, porque o Senhor Deus deu aquela terra para eles, né? Mas eles não conseguem tomar posse por causa do pecado, né? Bom, tá bom, então agora vamos ao próximo. Propósito do livro para a nação de Israel e para nós. O primeiro propósito é levar a nação de Israel a uma obediência fiel ao Deus da aliança. Relatando sua ação no livramento da nação da escravidão egípcia, que está entre o capítulo 1 até o capítulo 18, oferecendo-lhes lei para uma vida sob a promessa, que está do capítulo 19 ao 31, e fazendo-se presente entre eles, através do tabernáculo, do 32 ao 40. Então,
Deus tinha um propósito para a nação de Israel, né? Torná-la uma nação santa, né? Separada para servi-lo, né? Porque Israel é o servo do Senhor. Como é um servo infiel, aí veio o Messias como servo fiel, que foi obediente até a morte de cruz, e aí então ele fez um grande contrapeso entre o servo infiel, que é Israel, e o servo fiel, que é Cristo, que representa Israel de Deus, né? E aí então as coisas mudaram, né? Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé do Messias, ungido. Bom, então existem 20 tópicos que a gente pode dividir todo o livro de Êxodo. Os primeiros 5 tópicos dizem o seguinte. Então começamos com a escravidão no Egito. Sim. Então, começamos com a escravidão no Egito. O povo de Israel é oprimido, como escrevemos no Egito. O povo de Israel é oprimido como escravos no Egito, sofrendo sob o jugo de Faraó. O nascimento de Moisés. Moisés nasce e é salvo da morte por ser colocado em um cesto no rio Nilo, sendo adotado pela filha de Faraó. Fuga de Moisés. Após matar um egípcio que maltratava um israelita, Moisés foge para Midian, onde vive como pastor e se casa. Chamado de Moisés, Deus aparece a Moisés na sarça ardente, no monte Horebe, revelando o seu nome como Eu Sou, e ordenando que Moisés liberte os israelitas. As 10 pragas. Deus envia 10 pragas sobre o Egito para forçar o faraó a libertar os israelitas. As pragas incluem a água se transformando em sangue, pragas de rãs, piolhos, moscas, gados doentes, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Depois tem a Páscoa. Antes da 10ª praga, Deus institui. O meu TI está ruim, tá? Então fica instui, né? Porque toda vez que precisar de um TI aqui, vocês vão ver que não tem, vai ficar um espaço. Deus institui a Páscoa, ordenando que cada família israelita sacrifique um cordeiro e marque suas portas com sangue, para que o anjo da morte passe por cima de suas casas. Libertação do Egito. Após a morte dos primogênitos, os egípcios, o faraó finalmente permite que os israelitas saiam do Egito. Travessia do Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho, permitindo que os israelitas escapem dos exércitos de Faraó, que são destruídos quando as águas retornaram. Cânticos de louvor. Após a travessia, Moisés e Miriam lideram o povo em cânticos de louvor a Deus por sua libertação. Maná e codornizes. No deserto, Deus proveu maná, um alimento celestial, e codornizes para sustentar o povo. Como a gente está vendo aqui, Deus preservando, né? Escolheu Abraão, preserva Isaac, preserva Jacó, pega os 71 cidadãos lá, leva para o Egito, onde José já estava lá com poder, coloca eles na terra de Gósen, né, para que eles cresçam, depois eles viram escravos, né, e Deus preservando, cuidando até de Moisés, aquele cestinho lá de vime, lá que foi colocado, de junco, que foi colocado no rio. Quer dizer, então, a todo momento, Israel experienciando o cuidado de Deus na vida deles, né? E tem um trecho na Bíblia que fala: se é que já experimentaste que Deus é misericordioso. E a nação de Israel não pode se queixar disso. Só o que eles experimentam é que Deus é misericordioso. A todo momento, Deus se mostrando grande na vida deles, cuidando, protegendo, né, de todos os povos que os dominaram, porque alguns povos
que foram dominados, eles desapareceram, não é? Por exemplo, os assírios, que possivelmente são os curdos, né, lá do Kurdistão, né, que estão tentando viver em Nínive, no norte do Iraque agora, né, esse povo não tem nem pátria mais. Então, muitos desapareceram, mas o Senhor não deixou que o bichinho de Jacó desaparecesse, porque o Senhor demonstra o amor que tem para com eles, protegendo, cuidando deles, né? E aí eles ficam chateando o Senhor com os seus pecados, né? Que foi a aula que a gente deu ontem na escola, na nossa célula, sobre o livro de Isaías, mostrando que, em troca, eles só dão preocupação e chateação. Bom, depois tem mais alguns trechos que vão mostrando os tópicos importantes aqui do livro de Êxodos. A água da rocha. Deus milagrosamente faz água sair de uma rocha, chamada na cidade de Meribá, na área de Meribá, para saciar a sede do povo. Então, veja, o alimento não brota da terra, ele brota do céu. Deus inverteu todo o parâmetro, né? Mas então o alimento não sai da terra? Não, agora esse sai do céu, para o povo escolhido dele. Brotou do céu. E a água? Bom, a água ele arrumou uma rocha que ficava rolando atrás deles, aonde eles iam igual um cachorrinho, e a água ficava soltando água. Né? Quer dizer, onde já se viu isso? Que povo viu isso? Não é? E Deus, porque no deserto faz frio de noite, colocou uma coluna de fogo. Eu que criava frango, quando eu recebia os pintinhos, eu colocava perto da luz para esquentar eles, né? De noite, assim, até eles pegarem um pouco mais de pena, né? Para poderem ficarem soltos. E Deus colocava uma coluna de fogo para esquentar esse povo no deserto. E de dia colocava uma nuvem imensa para fazer sombra para eles. Então, se existe um povo que experimentou a misericórdia de Deus e a bondade de Deus, é o povo de Israel. Deus fez uma aliança com eles no Sinai. No Monte Sinai, Deus fez uma aliança com Israel, dando-lhes os 10 mandamentos como leis básicas. As leis adicionais, Deus também dá a Moisés várias leis sobre vida social, moral, religiosa para o povo de Israel. Instruções para o tabernáculo. Deus dá instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, uma tenda sagrada onde ele habitará entre os israelitas. Apostasia, o bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no monte, o povo fez um bezerro de ouro e o adorava, o provocando a ira de Deus. Olha que coisa interessante. Deus pega um bando de escravos, não é? Eles não eram uma nação, era um bando, não é? Totalmente desorganizado, desestruturado, né? Acostumado a ser escravo e obedecer a ordens. Não é? E o Egito era o maior império político, econômico, militar da época. Né? E Deus então diz assim, eu vou tirar esse meu povinho, né, o bichinho de Jacó, eu vou tirar de dentro desse império, e esse império, além de liberar o meu povo, vai dar presentes a eles. Vai dar joias, vai dar roupas, vai dar um monte de coisa. Né? Não tem sentido, mas se tratando de Deus, tudo é possível. E foi possível, exatamente isso. Então Deus pega o povinho dele, que saiu do Egito, completamente desorganizado, né, aleatório, sem liderança, sem um governo, sem nada. Um povo cru, um bando de gente. Leva para uma situação de extrema penúria, que é uma área onde não se tem nada, deserto. E o que você pode fazer no deserto? É esperar em Deus. Não é? Porque o deserto, se você quiser água, não tem. Se você quiser plantar, não nasce. Se você quiser comida, não tem. Então, assim, o que você pode fazer no deserto é confiar e esperar em Deus. Né? O que a gente percebe aqui é que Deus monta uma estrutura onde dá a eles regras, normas sociais, normas de convivência, dá uma constituição, os 10 mandamentos. Então, diz, olha, você não pode largar a mulher e casar com outra, porque você não pode dar carta de separação. Né? Ah, mas Moisés permitia, por causa da dureza do coração de vocês. Mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e vai
e vai construindo uma norma dentro da qual esse povo ia vivendo, ia se organizando enquanto nação, com leis, com regras, com julgamento, tanto que Moisés ele ficava lá e o povo vinha até ele para julgar as questões do direito. Né? Quer dizer, quem está certo aqui? Ele pegou o negócio aqui, me emprestou, devolveu quebrado. Daí o Senhor a todo momento tentando acertar. Né? Então, Moisés estava como o centro disso aí tudo. Né? E o Senhor Deus disse, bom, então agora, né, que vocês estão alimentados, estão hidratados, como diz lá em Deuteronômio, o sapato do seu pé não apodreceu, a roupa do seu corpo não apodreceu, e você caminhando por 40 anos no deserto, né, protegendo vocês de tudo. Né? Então, o povo estava estruturado, ele falou, vou dar uma ideia do que eu quero, um tabernáculo, que vocês vão construir exatamente como eu disse, para que eu habite no meio de vocês. E eu tenho uma relação pessoal com vocês. Assim como ele tinha com Moisés, que armou sua tenda fora do acampamento, né? E o Senhor descia lá e falava com ele, face a face, né? Deus queria ter um contato com o povo também. É claro que, quando ele fez, então, o tabernáculo, ele fez o tabernáculo no centro e murou, okay, com aquela coisa de linho torcido, né? Um espaço bem grande, né? Até chegar ao começo das tribos, mostrando que existe uma grande separação entre o puro e o impuro. Não é? Isso é muito importante, porque me traz a ideia do que aquele missionário índio, Terena, ele diz para mim assim, ali, quando os índios se convertiam, e alguém chegava na tribo, a gente olhava e sabia quem era convertido e quem não era. Porque o filho do índio convertido era mais limpinho, né, asseado, andava com roupas mais limpinhas, a casa deles era varrida, a horta deles era mais limpa, a produtividade deles era maior. Quer dizer, havia uma grande diferença entre o convertido, o entregue-se ao Senhor, e aquele que não. Hoje, às vezes você entra numa igreja, você entra numa tribo, você não sabe quem é convertido e quem não é, porque agora a casa do indivíduo convertido é tão suja quanto daquele que não é, a horta do convertido é tão bagunçada quanto aquele que não é, e você já não consegue diferenciar mais a quem converteu-se e quem não. Não é? Porque parece que o mundo está entrando dentro da igreja, está entrando dentro da tribo, está entrando dentro, né, da nação de Israel e está fazendo as suas bagunças. Então, é muito interessante a gente perceber que existe uma tendência a gente se misturar, mas é eles que têm que vir para a gente, não nós irmos para eles. Né? É eles que têm que vir e ver a diferença. Mas se eles não conseguem ver diferença mais num servo de Deus, num homem convertido, num homem consagrado, numa família serva de Deus, como é que fica? Qual é o parâmetro? Qual a referência que eles têm? Tá bom, eu me converti, eu mudei. Não percebo nada, não consigo ver nada na sua vida. Não é? Fica difícil. Bom, vamos dar continuidade, eu sei que vocês querem tomar um café, e aí depois a gente volta. Vocês um trecho de Isaías, onde mostra uma coisa bem interessante. Isaías 43, 19, até o 23, 24. Eis que faço uma coisa nova, agora surgirá e vós a conhecereis. Farei caminho no deserto e rios no ermo. As bestas do campo me glorificarão, os chacais e os avestruzes, porque pus água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo eleito. Esse povo que escolhi para mim, ele beberá. Tu, ó Jacó, não me invocaste, e eu te chamei, ó Israel. Não me trouxeste os cordeiros das tuas ofertas queimadas, nem me honraste com os teus sacrifícios, não te fatiguei com oferendas, nem te cansei com incenso, não me compraste cana aromática com dinheiro,
nem me saciaste com a gordura dos teus sacrifícios. Não me mas me fastigaste com os teus pecados, me cansastes com tua iniquidade. Eu sou o Senhor que apago todas as suas iniquidades, por amor de mim mesmo, eu não mais me lembrarei dos teus pecados. Interessante que o Senhor Deus está dizendo aqui que as bestas do campo glorificarão a Deus, porque Deus fez rios no deserto, trouxe água no deserto para dar a seu povo. Os animais glorificarão a Deus e o povo dele construiu um deus pagão, um bezerro de ouro. Não é? O povo dele se voltou para deuses estranhos. Então, isso é uma reflexão para a gente, né? Porque até os animais, até as bestas feras glorificam a Deus, como está escrito aqui, pelas coisas que Deus demonstra através da sua misericórdia, né? Colocando água no deserto para saciar a sede do seu povo, e as bestas feras, os avestruzes e tudo mais, consomem essa água e glorificam a Deus. Animais. E o ser humano se desvia, não busca o Senhor, ele diz, vocês me cansam com o pecado de vocês. Bom, continuando. Depois disso, a intercessão de Moisés. Moisés intercede pelo povo, pedindo a Deus que perdoe seus pecados e não destrua Israel. Renovação da aliança. Deus renova a sua aliança com Israel após a intercessão de Moisés, reafirmando as leis e prometendo continuar com o povo. Confecção do tabernáculo. O povo, sob a liderança de Bezalel e Aholiabe, constrói o tabernáculo conforme as instruções de Deus. A glória de Deus, a presença de Deus manifestada como uma nuvem enche o tabernáculo quando este é concluído. Guia no deserto. Deus continua a guiar o povo pelo deserto através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, enquanto eles se preparavam para entrar na terra prometida. Como o Eterno, então, gerenciou seus propósitos? A primeira coisa que ele fez foi permitir o mal. Então, Deus permite o mal. Tá? Então, vai fazer bezerro de ouro? Ele falou, não, nem façam isso. Não tire os brincos das orelhas de ninguém, não. Quer fazer? Tá. Fez. Mas depois que faz, ele tem uma outra parcela. Deus pune o mal. Porque o homem, ele queria entender, como diz a serpente, depois que você comer desse fruto, você será conhecedora do bem e do mal. Ah, tá bom. Então ele comeu do fruto da árvore da vida. E aí, então, agora o homem não só é conhecedor, como é o praticante do mal. E aí ele vai se queixar, porque por que Deus fica me punindo? Que Deus é esse punidor? Mas é Ele que buscou isso. Somos nós que fizemos essa escolha. Então, nós somos conhecedores do bem e do mal, não é? Fazemos o mal, nos irritamos o nosso Deus, não é? E aí o Senhor Deus nos pune, não é? Porque Ele é justo. Porque Ele é justo. Não é? E o homem reclama disso. Permitindo o mal, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Araão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, mas quem era este Moisés? Este Moisés é o que disse a Faraó que ia ter as pragas, que trouxe instrução de Deus ao povo. Esse Moisés é que tirou o povo e fez o mar se abrir. Deus fez o mar abrir, mas através desse servo que o Senhor Deus estava usando, esse homem que Deus estava usando, Deus leva esse povo ao deserto, Deus faz cair maná do céu, Deus faz vir codornizes para que comessem carne, Deus faz nascer a água da rocha através da ação desse servo que eles estavam vendo.
E eles perguntam assim, quem é esse Moisés? Sei lá, né? Quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-los. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e a trouxeram a Arão. E a gratidão? Que gratidão, né? O Senhor continua permitindo o mal, e essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber, e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Interessante, né? Não tentemos a Cristo, mas estão falando quando é citado aqui no Novo Testamento, né, ele fala, não tentemos a Cristo, como eles tentaram. Olha, eles tentaram a Cristo, então, né, quem estava atuando lá? Né? Quem falava face a face com Moisés? Né? Sendo que nunca ninguém viu a face de Deus e ficou vivo. Não é? Quem é a expressão visível da glória de Deus? Não é? Então, não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não é? Serpente essa que o Senhor Deus mandou fazer uma serpente de bronze para ficar pendurada lá, né? Quem olhasse para ela seria curado. Depois virou um tropeço, porque eles endeusaram a serpente, né? Quer dizer, parece que fizeram um deus dela, né? De vez de pegar aquilo e falou, tá bom, isso aí serviu como um remédio, acabou? Não. Eles sempre querem causar problema, confusão. Né? Eles não, nós, o povo, né? Os seres humanos. E aí, então, pegaram essa serpente e essa serpente parece que não deu problema. Tem um nome o Deus que virou essa serpente, pastor Elias? Essa serpente que o Senhor Deus mandou fazer de bronze e pendurar lá, para que quando olhassem para ela não morreriam da picada? Hã? Neusa. Pronto. Isso, Neusa. Então, virou um Deus. É mole um negócio desse? Né? Uma coisa que o Senhor Deus fez, que deveria ter... Pronto, fez, já viu, quem olhasse para ela, porque o Messias, quando foi levantado, né, diz, quando eu for levantado, né, quer dizer, quem olha para Cristo, crê em Cristo, né, porque a salvação é pela graça mediante a fé, e crê no sacrifício vicário dele, que ele morreu no nosso lugar, pronto, né, nós estamos salvos, porque nós cremos nisso. Então, ela foi um simbolismo, só um simbolismo, virou um Deus para eles, né, sempre criando problema. Em relação a esse aspecto da tentação no deserto, até o Paulo vai falar também no versículo 13 que não houve tentação que não fosse humana, Sim. Deus é fiel e não deixará que vós sejam tentados além do que pode suportar. Sim. Com a tentação, ele também proverá o escape. Perfeito. É interessante porque quando você vê o nível da tentação no deserto, por exemplo, uma das reclamações deles era em relação à comida. Né? Sim. E a comida, aquela comida que sempre é a mesma coisa. Vamos dizer assim, né? Toda vez essa comida, toda vez essa comida para você. Então isso pode se tornar uma tentação para alguém, né? E aí a outra reclamação é a liderança. É uma liderança que você não gosta, de repente. Pode ser uma tentação. Sim. E a reclamação em relação a Moisés, até os irmãos depois reclamaram, né, dele, que ele se casou com uma... Cuxita. Isso. Então, uma liderança pode ser uma tentação para alguém. Assim como uma comida, sempre comendo a mesma comida, sempre saboreando aquele mesmo aspecto da comida, se torna uma tentação. Ao ponto da pessoa reclamar e dizer que, olha, eu não quero mais comer isso, reclamar para Deus, né? Eu não quero mais toda vez comer essa mesma comida com esse mesmo sabor. E às vezes a gente vê que coisas pequenas
pode ser uma tentação para nós. Como um chefe, o chefe de uma empresa, que no cidadão pode ser uma tentação. A gente, sei, toda vez ver aquele chefe, aquilo pode trazer para nós ira, raiva, vários sentimentos para que a gente peque contra Deus. Mas sabe, irmão, eu vejo que quando você tem muito, você se preocupa com coisas que são fúteis, né? Porque assim, quem não tem o que comer, nossa, ter arroz e feijão todo dia está muito bom, né? Mas quando você tem muito, você pode escolher, né? Aí então você já começa a dizer, ah, mas de novo arroz, feijão e ovo, né? O zoiudo, de novo. E aí então você começa a reclamar porque você tem o que comer, né? Agora, quando não se tem o que comer, quando a barriga está vazia, aí você vai com alegria lá e come arroz e feijão. Isso está delicioso. E pronto. Então é chorar de barriga cheia, né? Sim. Mas o que é necessário para a nossa sobrevivência é algo que Deus vai suprir. É, porque hoje, para a gente pegar uma farinha, a gente tem que plantar o trigo, moer o trigo e babá e coisa. Deus fazia um maná, né, com sabor assim, meio de mel, uma coisa meio assim, que podia fazer qualquer coisa com ele. Quer dizer, mas a gente já deu pronto, não é? Quer dizer, uma coisa especial. Ninguém de nós aqui chegou a pôr a boca nisso, mas eles colocaram, né? Então, assim, Deus dá o melhor a eles e eles murmuram, não é? Quando tem muito, quem tem muito reclama. Quando você não tem nada, qualquer coisinha é motivo de alegria, né? Não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A promessa e a ação de julgar o mal. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Pirizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E aí o Senhor inicia o processo de julgamento dos egípcios. E aí continua, Êxodo 3, 20 a 22. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazio. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro e vestes, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis o Egito. Ora, você despoja um povo depois da guerra. Que guerra? Quem fez essa guerra? Não teve guerra. Então, vocês entendem que eles pegaram o fruto da guerra sem fazer a guerra? Eles comeram o fruto que caiu do céu sem plantar, sem colher, sem tirar o matinho, sem irrigar, sem nada. Eles beberam a água de um poço que eles não furaram. Não é? Então é isso. O Senhor Deus deu a eles todas as coisas que foram necessárias. Deu vestido, deu joias. E aí, de um povo que estava de luto, porque perderam seus filhos. E esse povo alcançou graça aos olhos dos egípcios, porque o Senhor fez
com que eles tivessem graça aos olhos dos egípcios e saíram com muitas coisas de lá. Sempre aquela visão de que não é eu que consigo, é Deus que me dá. Eu não tenho nada. Eu uso do que Deus me dá. E quando eu morrer, eu não levo nada. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos levarei à terra acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque, e vou-la darei por herança a Jacó, e vos darei por herança, eu, o Senhor. Cumprimento da promessa de julgar o mal. O Senhor, então, permitiu o mal, né, a ação dos egípcios em serem cruéis com o povo de Israel, e Deus julgou o mal e os tirou e os levou à terra que emana leite e mel, que o Senhor havia prometido com as mãos levantadas que daria a eles. Como o Eterno gerenciou os seus propósitos? A libertação do juízo para e pelos eleitos. Moisés não pertencia à linhagem profeticamente designada para trazer a semente escolhida. Por quê? Porque primeiro Abraão, depois o filho da promessa, Isaque, que não era para nascer de jeito nenhum, porque Sara era menopausada e estéril. Não é? Ah, mas não era Abraão? Não, porque depois ele casou com outro e teve filhos com outro. Então era Sara mesmo o problema. Então ela era menopausada e estéril. E o Senhor Deus disse: darei um filho a ela. Então Isaque é um filho de promessa. Então Abraão, Isaque, dois nasceram. Jacó e Esaú. Deus escolhe Jacó. Amei Jacó e odiei Esaú. Aborreci Esaú. Então Jacó é escolhido. Aí Jacó desce com 71 da sua família, depois de passar pela fome, né, e se torna uma nação imensa. Saíram 600 mil homens de guerra em pé. Um exército. Ora, se cada homem tivesse uma companheira, uma esposa, seria 1.200.000. E se tivesse 2 filhos, então seria, né, 2.400.000. Mas e os idosos? Não é? Então, assim, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, geralmente se multiplica por 5. Então, seria 600 mil vezes 5, seria 3 milhões de pessoas. Não é? Olha quanta gente saiu. E outra coisa, não saiu só judeu. Saiu também porque o Egito era um império, ele conquistou vários povos na redondeza. E esses povos eram trazidos para serem escravos lá também. Então tinha um monte de gente, uma miríade de pessoas de outros povos, enfim, esparramados pela região, que se juntaram ao povo de Israel e que, espertos, creram no Senhor. Então o Senhor abençoou muitos dos povos que foram conquistados pelos egípcios e passaram pelo mesmo sofrimento. Se passaram o sangue na ombreira, sim. E o egípcio que passou o sangue na ombreira, também o filho dele não morreu. Né? Então, os egípcios que creram, né? Então o Senhor se mostrou Deus para os egípcios, se mostrou Deus para Israel, se mostrou Deus para aqueles povos que foram conquistados pelos egípcios e que estavam vivendo como escravo lá no Egito. Então Deus abençoou muita gente nesse processo. Ah, mas não foi só o povo de Israel? Não, saiu um monte de gente. Gente que nem judeu era. Saiu também. Não é? Por quê? Porque creram no Messias, creram na promessa de libertação, creram no sangue da ombreira. Não é? Então, Moisés não pertencia à linhagem profeticamente. E aí, então,
dessa nação, né, um dos filhos, né, que não foi o primogênito, que foi Rubens, mas ele subiu na cama do pai dele, profanou, né? Então ele está excluído, foi Judá. Quando Jacó vai fazer a bênção, ele diz, o cetro não se arredará de Jacó. Então, Jacó passa a ser a linhagem do qual viria o Messias, né? Do qual viria o rei Davi, né? Do qual Cristo é descendente pela carne. Não é? Êxodo lança a base teológica sobre a qual os conceitos de salvação no Antigo Testamento foram desenvolvidos. O conceito básico era a libertação, capítulo 3, 8, que descreve o ato de retirar Israel do Egito, ou o verbo redimir, do capítulo 6, 6, e 15, 3. O Deus que se relaciona em aliança é aquele que providenciou a redenção por meio do Cordeiro Pascal. Este padrão de restauração futura é descrita em Isaías 43, 1, como o segundo êxodo. Isaías 43, 1 é o segundo êxodo? É o segundo êxodo, Isaías 43, versículo 1. Agora, pois, assim diz o Eterno, teu Criador, Yahvé. Ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redimi e te chamei pelo teu nome, porque tu és meu. Se atravessares pelo mar, eu estarei contigo, e se pelos rios, não te submergirão. Se andares sobre o fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou Yahvé, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Entregarei o Egito por troca de ti, e a Cuxe e a Seba em teu lugar. Cuxe, eu acho que está ali perto de entre a Etiópia e o Sudão, né? E aí Seba, eu acho que a rainha de Seba era a Etiópia mesmo, né? Então Cuxe é naquela região. Etiópia, porque o Egito, uma época, teve uma fusão ali, né? Etiópia, o Sudão, o Egito, aí que teve a 25ª dinastia dos faraós negros, né? Então os faraós vinham daquela região lá do Sudão, né? Então a gente percebe que o Sudão também tem pirâmides e tal. Então essa influência aí. Porque eu sou Yahvé, o teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, entregarei o Egito em troca de ti, e a Cuxe e a Seba em teu lugar. Porquanto tu és precioso aos meus olhos, eu tenho te honrado e te amado. Dei homens em troca de ti e nações por tua alma. Não temas, porque eu estou contigo. Do Oriente trarei a tua descendência, e desde o Ocidente te reunirei. Ao norte direi, entrega-os, e ao sul não os retenha. Trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas dos confins da terra. A qualquer que invoque meu nome, para a minha glória, o criei e o formei. Certamente eu o fiz. Fazei sair o povo que é cego, embora tenham olhos, e que são surdos, embora tenham ouvidos. Segundo Êxodo, será no final. Lá em Apocalipse, né? O anjo sairá, né, com o evangelho do reino, e ele pregará para toda língua, povo, raça e nação. Né? Mas não é a gente que vai fazer tudo isso? Nós estamos tentando, né? Mas no final, o anjo sairá com o evangelho do reino, e ele sairá pregando em todos os confins da terra. Não há um buraco que tenha um ser humano escondido que não ouvirá da palavra de Deus. Né? Então, Isaías 43, 1 é o segundo Êxodo, então, que está colocado aqui em Isaías. A libertação do juízo para os e pelos eleitos. Sim, isso aqui eu já tinha lido. É que não mudou aqui. Como o Eterno gerenciou os seus propósitos? Com o decreto de abençoar os eleitos, né, como está em Gênesis 15, 12 a 21, que Deus faz a promessa, né, da terra, o pacto palestínico. Êxodos 3, 8, 20 e 22. Deixa eu aqui
abrir em Êxodo para a gente ler isso aqui. Êxodo 3, 8. Eis que descerei para torná-lo liberto do poder dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra larga e fértil, a uma terra da qual escorre leite e mel. 20. Assim que eu estender a minha mão para ferir os egípcios com todos os prodígios que eu farei no meio deles, e após isso ele os enviará. 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à que habita em sua casa objetos de ouro, objetos de prata, roupas para vestir os vossos filhos e as vossas filhas, assim despojareis o Egito. Decreto de abençoar os eleitos. Êxodo, capítulo 6, versículo 1. Então respondeu Yahvé a Moisés: agora verás como tratarei a Faraó, porque os deixará ir por força e com braço estendido os fará sair de sua terra. O 6:8. 6-8, né? 6-8. Por isso diga aos filhos de Israel: eu sou Yahvé, Deus, que vos farei sair da opressão dos egípcios, eu vos livrarei da sujeição deles, eu vos resgatarei mediante a força, com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tornarei como eu vos tornarei como meu povo, e eu serei vosso Deus, então vós sabereis que eu sou Yahvé, vosso Deus, que vos tiro da opressão dos egípcios. Eu vos levarei à terra a qual levantei a minha mão, em juramento para dá-la a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei a vós por herança, eu, Yahvé. Então, a todo momento, o Senhor Deus está mostrando aqui que Ele está cumprindo os seus propósitos, né, com o decreto de abençoar os eleitos, né, estabelecimento do reino, do eterno rei, lá em Êxodo 15:8. Vamos lá, 15:8. 15:18. Yahvé reinará eternamente e para sempre. Então, o rei eterno de Israel é o Senhor Deus, né? E chegou um tempo, na época de Samuel, que eles disseram: não queremos esse Deus, não. Nós queremos um rei mesmo, de carne e osso, que sangra, coisas assim, né? Aqueles que pegam nossos filhos para trabalhar para eles, que pegam do nosso melhor das nossas ovelhas, o melhor do nosso farelo. Nós queremos um Deus que nos oprima, né? Mas não pode ser um Deus que ama vocês, que cuida de vocês, que tem carinho por vocês, que faz vocês passarem pela água sem afundar, pelo fogo sem se queimar, que põe uma nuvem em cima de vocês durante o sol quente, que põe uma coluna de fogo durante a noite para você não passar frio. Assim, não. A gente quer um rei realmente que... E aí o Samuel explicou para eles, né, o que seria ter um rei. Mas mesmo assim, eles queriam um rei, então tiveram um rei. Obedecendo à aliança, Israel se tornaria um reino de sacerdotes, sendo desse modo o canal pelo qual a bênção da soberania restaurada de Deus se estenderia a todas as nações. Bom, Israel não obedeceu, acabou não se tornando esse reino de sacerdotes, porque Israel teria uma força, né, centrípeta, né? Israel, quanto mais obedecesse a Deus, os povos iriam para Israel. Quanto mais obediência, mais povos iriam para Israel, para saber quem é esse Deus que faz essas maravilhas, como aconteceu com Salomão. Deus deu um modelo de como é que seria. As pessoas vinham de longe para ouvir o que Salomão ia falar. Essa força centrípeta. Mas o que aconteceu? Não teve jeito. Então Deus chama a igreja, o mistério oculto desde a fundação do mundo, e diz: agora vocês terão uma força centrífuga. Saiam, né, a todo povo, língua, nação, e preguem o evangelho. Ide
por todo mundo. Agora, não é fique aqui e me obedeçam. Me obedeçam indo e caminhando por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Tá? Então, agora mudou. Não é obedecendo para atrair, agora é você se expandindo. É claro que, né, se você tem o seu lar, que é um exemplo, que as pessoas passam pela sua rua e falam assim, está cheirando crente aqui. Bom, isso é bom. Né? Você está exalando o aroma agradável de Cristo. Né? Passa e fala assim, nossa, essa casa aqui é esquisita, né? O jardim cortado, né? As plantinhas deles bonitas, né? Que coisa, os meninos, sabe, tudo arrumadinho, educadinho, né? Vão para a escola, são bons alunos, né? Quer dizer, eles começam a mostrar, né, que você tem, né, um padrão, que você tem um comportamento, né? Você exala o aroma no bom relacionamento com as pessoas, você é cordato, você não é encrenqueiro, não é arrumador de confusão, você não vive, sabe, no fórum arrumando confusão e coisas. Você fica quietinho lá, resolve você mesmo, né? No acordo, né? No ajeito, ali depois acabou. Né? Então, nós temos que exalar esse aroma de Cristo aonde quer que a gente vá. Né? Então, nós, hoje, somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o povo de Israel deixou de ser uma nação de sacerdote? Não. Não. A questão de Israel, o Senhor vai lidar daqui a pouco. Calma, porque o dia da angústia de Jacó, o dia que Raquel chorará pelos seus filhos, está chegando. Então, mas o Senhor os ama, né, os tem como menina dos teus olhos, dos olhos dele. Então, o Senhor Deus vai cuidar deles. É uma coisa especial, né, entre eles e Deus. Agora, nós que somos a igreja, se eles lá se converterem e caírem para o lado de cá, bom para eles. Se não, eles vão ter que passar pelos o que eles vão ter que passar mesmo. Né? Mas o interessante é que hoje nós somos essa nação de sacerdote. E temos que agir como? Né? Indo e anunciando o evangelho a toda criatura. Bom, aqui então tem a saída do povo de Israel da terra de Gozém, Ramsés, ali em Tanis. Eles saem, então, e vão fazer o seu primeiro acampamento em Sucote. Depois de Sucote, eles vão até Pi-Hairote. E ali em Pi-Hairote, eles vão fazer a passagem, tá, para o deserto. Né? Então, é ali que eles vão sair. Existem alguns teólogos que colocam que não. Eles passaram lá em cima, lá para cima. Por quê? Porque ali no Marzinho de Junco, ele, durante algumas épocas do ano, as águas abaixam muito. Não é? E aí dá para passar meio a seco mesmo. Né? Então, assim, os caras querem ajudar Deus em alguma coisa. Deus não precisa de ajuda nenhuma. Né? Deus levou ele para o lugar mais fundo, ali em Pi-Hairote. Por quê? Porque dentro da concepção egípcia, das águas primordiais, né, do grande deus Atum, imagine que esse é o nome de Deus, a gente come em lata hoje, mas para eles era Deus. Né? Tudo bem. Esse deus Atum, ele dizia o seguinte, que as águas primordiais, quando elas cobrem, uma pessoa que morre afogada, é porque as águas cobriram, era a punição de Deus. Ela tinha que ter certeza que isso era uma punição. Então, dentro da cultura deles, Deus leva o povo de Israel bem longe, caminho de 3 dias, ali naquela parte funda. E aí, então, o povo passa. E quando o Egito passa, todo o exército egípcio é coberto pela água, mostrando para quem ficou lá que isso foi uma punição de Deus. Então, o Senhor Deus catequiza o Egito através disso. Por isso que o Egito, Israel será o terceiro na mesa no final. O Egito e a Síria sentarão juntos na mesma mesa. Né? Vamos colocar os 3 no banquete. Tá bom? Então, é isso por hoje. Né? Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição para responder. Caso não, o pastor Elias está aqui. Né? Então, a gente pergunta para ele, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição para responder. E começamos, a partir da semana que vem,
até concluir o livro de Gênesis completo, o de Êxodos completo, desculpe. Pergunte. Do Egito, eram 600 mil homens de pé. Multiplica por 5, 3 milhões. Há bastante tempo, né? Imagine, se você pega 3 milhões de pessoas para passar, é 2 Campinas, né? É 1,5 milhão, mais ou menos, 2 Campinas inteiras. Olha, é tempo, hein? É tempo. Mas o Senhor Deus colocou escuridão lá para eles, né? Fez uma escuridão danada, o pessoal estava tateando lá, os egípcios. E aí, depois que eles passaram, Deus tirou a escuridão. Demorou um bom tempo, você não acha? Para passar 3 milhões de pessoas caminhando, depois o pessoal cansa, depois para fazer uma comidinha, né? Tem os idosos, tem uma coisa. Foi devagar. Né? E também não tinha que ter pressa, né? O Senhor Deus estava cegando eles, então não precisava correr. Não é? O Senhor Deus estava resolvendo essas, né? Os mais assustados saíram correndo primeiro, né? Mas o Senhor Deus já acertou a situação, disse: fica tranquilo aí, que aqui vai ser resolvido. E resolveu, não é? Tudo de maneira tranquila. Mais dúvidas? Nenhuma? Tá bom, então vamos terminar, né? O William, você ora para a gente para concluir? Amém. Muito bom. Bom almoço a todos.